Olá, pessoal. Desejo que vocês estejam todos bem. Hoje a gente vai fazer a correção da atividade 15 da aula 4, sobre heredogramas. Eu vou compartilhar aqui para fazermos a leitura. Então, aqui nós temos a questão, aqui é a questão 1, né? Vamos lá. Então, na questão 1, a gente tem aqui, nessa atividade, né, todas essas atividades a gente vai resolver sobre heredogramas. Então, na espécie humana, há um tipo de surdez hereditária que é determinada por um par de genes. No heredograma a seguir, as pessoas surdas estão representadas por símbolos rachurados, que são esses símbolozinhos que estão pintadinhos aqui. Com base nessa informação, assinale a opção correta quanto ao tipo de herança e os genótipos. Então, eu vou tirar aqui para visualizar melhor. A primeira coisa que a gente vai fazer é tentar descobrir quem é dominante e quem é recessivo, né, aqui nesse heredograma. O exercício me falou que esses indivíduos rachurados eles possuem, né, uma anomalia, e essa anomalia é a surdez. Então, a gente vai ver se essa anomalia ela é dominante ou é recessiva. Então, toda vez que tiver um heredograma de primeira lei de Mendel, né, que pergunta se a anomalia é dominante ou recessiva, o que a gente deve fazer? A gente deve procurar aqui no heredograma onde apresente pais iguais e filhos diferentes. Então, aqui, os pais são diferentes, tá vendo? A mãe tem anomalia e o pai não. Esse outro casal do heredograma, eles são iguais. O pai e a mãe não possuem anomalia, porque se eles possuíssem, estaria pintadinho, eles não estão. Então, eles são iguais e possuem filhos diferentes deles. Então, esse filho aqui é diferente dos pais porque esse filho possui a anomalia. Então, a regra é pais iguais, filho diferente é recessivo. E toda característica recessiva a gente representa com letras minúsculas e em homozigose, né? Então, ficaria aqui, no caso é a surdez, então a gente vai usar a letra S, que é a letra que está nas alternativas do exercício também. Então, esse daqui é o quê? É sim, é sim. Se esse daqui é recessivo, todos os outros iguais a ele também será. Então, olha aqui. Esse também, esse também, esse também e esse também. Se esses são recessivos, significa que os que não estão rachurados são dominantes, ou seja, não possuem a surdez. E toda característica dominante a gente aprendeu que tem que ter no mínimo uma letra maiúscula. Então a gente vai lá colocar o S dominante, um São, traço, um São, traço. Por que eu coloquei traço? Porque ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, né? A característica dominante ela pode se expressar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Como que eu vou descobrir? Então, esse homem aqui, ele é dominante, mas ele teve filhos recessivos. Então, significa que esse filho e esse também, um é sim, quem mandou foi a mãe, porque a mãe só tem é sim para mandar. Mas o outro é sim, só pode ter vindo do pai. Então, no caso, esse homem aqui, ele é heterozigótico. São assim. Esse casal, a mesma coisa. Esse casal, ele é dominante, mas tiveram filhos recessivos. Significa, então, que um é sim só pode ter vindo da mãe, o outro é sim só pode ter vindo do pai. Então, esse casal aqui, eles são o quê? Heterozigóticos. Aqui a gente já colocou o número, olha esse indivíduo aqui. Esse indivíduo aqui, ele é dominante. Quem mandou o São para ele? Pode ter sido o pai, pode ter sido o pai ou pode ter sido a mãe. Se tiver sido a mãe, o pai tem ação e assim para mandar. Se tiver sido o pai, a mãe tem ação e assim para mandar. Então, eu não sei
o que que é aqui. Pode ser são ou pode ser sim. Então, eu não tenho como saber, né? Então, a gente, quando não sabe, a gente não coloca. Vamos voltar lá na alternativa, né? A gente vai voltar aqui na alternativa para a gente analisar. Então, analisando aqui. Então, o exercício, ele quer saber o quê? Né? Se a anomalia ela é dominante ou recessiva. A gente já descobriu que a anomalia ela é recessiva. Então, a gente teria as alternativas D e E. E aí, ele quer saber também os tipos de... o que os indivíduos são, né? Os indivíduos 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá. Então, os indivíduos, ele é o quê? É são, é sim. 2 é recessivo, é sim, é sim. 3 e 4 é são, é sim. Então, significa dizer o quê? Que a resposta correta é a alternativa E. Então, a alternativa é que é a alternativa correta. Agora a gente vai para o segundo heredograma. O segundo heredograma. Então, a gente vai ver aqui. No heredograma, os símbolos escuros representam indivíduos que possuem uma anomalia. Então, a mesma coisa, né? Os indivíduos escuros, rachurados, pintados, são as formas que os exercícios trazem. Possuem anomalia. Considere as seguintes afirmativas sobre esse heredograma. Bom, então antes da gente começar a analisar as alternativas, a gente vai tentar colocar o genótipo de todos os indivíduos, né? Porque aí, assim, a gente vai conseguir analisar. Então, vamos colocar aqui o genótipo, né, dos possíveis indivíduos aqui, né? Os possíveis genótipos. Aqui, eu não pintei aqui. Vamos pintar aqui, porque senão não dá para fazer, né? Deixa eu colocar aqui novamente. Quem são os pintadinhos? O 3, 2, 1, 2, 3, 2, 5 e 6. 5 e 6. Sim, isso. Então, são esses os indivíduos que são, que têm a anomalia. Né? Isso o exercício já traz. Então, a gente vai ver aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar aquela característica que eu disse. Pais iguais, filho diferente, o filho diferente, recessivo. Então, aqui, pais iguais, filho diferente. Então, a gente já encontrou um casal que tem a característica que nos permitiu descobrir. Então, se esse indivíduo aqui é recessivo, todos os outros iguais a ele também serão, né? Então, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também, esse aqui também. Ah, professora, por que você usou a letra A? Eu usei a letra A porque o exercício não me falou que anomalia que então a letra A, né, é uma letra fácil de estar utilizando, por isso que eu utilizei a A, mas poderia ser outra letra também. No caso, a regra fala que a gente usa o inicial do recessivo, mas como me falou que característica eu usei qualquer letra. Se esses aqui são recessivos, significa dizer que todos os outros são dominantes. E todo dominante tem no mínimo uma letra maiúscula. Então, eu vou aqui colocar um traço em cada um desses indivíduos aqui. Um traço. Sim. Agora eu vou tentar descobrir qual é o outro, né? Porque o dominante a gente sabe que pode ser homozigoto ou heterozigoto. Pode ser azão ou azão-azinho. Esse indivíduo aqui, os dois, né? Eles são dominantes, mas tiveram filhos recessivos. Então, significa dizer que um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Essa mulher é dominante, mas teve filho recessivo. Então, significa dizer que ela é
heterozigótica. Um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Aqui, o indivíduo 2, 2. É razão, é dominante. Quem mandou razão? Pode ter sido o pai ou pode ter sido a mãe. Se tiver sido o pai, a mãe tem razão e azinho para mandar. Se tiver sido a mãe, o pai tem razão e azinho para mandar. Então, não tem como eu saber qual é o genótipo desse indivíduo. Esse indivíduo 4, ele é dominante. Quem mandou o gene dominante? A mãe, porque o pai só tem azinho para mandar. Então, significa que o pai mandou azinho. Esses dois a gente já sabe, né? Aqui, esse indivíduo é dominante. Quem mandou o gene dominante? A mãe, porque o pai só tem azinho para mandar. Então, a gente colocou o genótipo de todos os indivíduos envolvidos neste heredograma. Então, vamos voltar aqui para a questão, para a gente ver o que essa questão está querendo saber. Então, no item 1 aí, a anomalia é condicionada por um alelo dominante. Não, a anomalia ela é condicionada por alelos recessivos. Então, no caso, essa doença ela é recessiva. Então, 1 está errado. 2. Todos os indivíduos que apresentam a anomalia são homozigóticos. Todos os indivíduos que apresentam a anomalia são homozigóticos. Isso está correto. Então, a 2 está correta. 3. O único indivíduo que não pode ter o genótipo definido é o 1,4. 1,4. 1,4 a gente sabe sim qual é o genótipo, que é a razão azinho. O único indivíduo que a gente não sabe qual é o genótipo nesse heredograma é o indivíduo 2, 2. Então, essa também está errada. Então, é correto afirmar apenas em... É correto que se afirma apenas em B. Somente a alternativa 2 está correta. Né? Então, esse é o exercício 2. Tranquilo, né? Então, agora a gente vai passar para o exercício 3. Então, o exercício 3 diz assim, vamos lá. Analise o heredograma no qual os indivíduos afetados por uma característica genética estão indicados pelos símbolos escuros. Então, aqui a gente tem 1, 4, 7, 12 e 13 que são indicados pela anomalia, né? Então, esses aí possuem alguma anomalia a qual o exercício não se referiu. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o que a gente tem que fazer quando vai começar todo o exercício. Descobrir quem é dominante, quem é recessivo e tentar colocar o genótipo de todos os indivíduos para depois a gente ir para as alternativas. Então, vamos tentar, né, colocar aqui o genótipo de todos os indivíduos. Qual é a regra? Pais iguais, filho diferente, recessivo. A gente tem isso aqui? Aqui os pais são diferentes, não dá para me aplicar a regra. A mesma coisa. Aí, gente, a gente sempre olha os casais, tá? Então, aqui, ó, pais diferentes também, não aplica-se a regra. Esses aqui, os pais são iguais, né? Eles são iguais, os dois possuem anomalia, tá vendo? E o filho é diferente. E agora? Agora mudou, né, dos outros exercícios que a gente tinha feito. Pessoal, apesar da maioria das anomalias serem recessivas, existem anomalias também que são dominantes. Nesse caso aqui, essa anomalia é dominante. Né? Ó, pais iguais, filho diferente, o quê? Recessivo. Então, recessivo agora é esse. Se esse é recessivo, todos os outros iguais a ele também serão. Então, por isso que muito aluno erra heredograma, porque eles acham que todos os pintadinhos, todos os que possuem anomalia, são recessivos.
E não é. A maioria, sim. A maioria das anomalias são recessivas. Mas existem anomalias que são dominantes. Né? No caso, alguns casos de nanismo, por exemplo, são dominantes. Tá? Então, se esse aqui é recessivo, todos os outros também serão. Então, todos esses aqui que não estão pintadinhos, no caso que possuem anomalia, né? Eles são recessivos. Aqui. Que não possui, desculpa, a anomalia. Possui anomalia quem é pintadinho, tá? Então, a anomalia, ela é dominante. Então, aqui, ó, se esses são recessivos, todos os outros são o quê? Todos os outros são dominantes. Então, ó, a anomalia dominante aqui, razão traço. Todo dominante pode ser homo ou heterozigótico, a gente vai tentar descobrir depois, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai tentar descobrir aqui. Então, esse indivíduo, ele é dominante, mas ele teve filho recessivo. Então, significa que um Azinho veio da mãe e o outro Azinho só pode ter vindo do pai. Então, possui anomalia, mas ele é heterozigótico. Esse casal teve um filho também com anomalia. Quem mandou o gene da anomalia para o filho? O pai, né? O Azão. Foi o pai que mandou. O que a mãe tem para mandar? Assim. Aqui, essa mulher, ela é dominante, mas ela teve filhas recessivas. Então, significa que ela é heterozigótica. Aqui, esse casal, ele é dominante e teve um filho recessivo. Então, significa que esse casal é heterozigótico. Um azinho veio do pai e o outro azinho veio da mãe. Desta forma, a gente colocou o genótipo em todos os indivíduos. Agora, a gente vai analisar as alternativas. Então, tá vendo, pessoal? O heredograma não é difícil. A gente tem que ter só um pouquinho de paciência para a gente, né, colocar todas as informações e depois analisar as respostas, as perguntas para a gente responder. Então, olha aqui, quais os genótipos dos indivíduos do 1 ao 14? Nós já colocamos, né? Os genótipos estão aqui. Os genótipos, eles são representados por letras, né? E sabendo que um gene veio do pai e o outro gene veio da mãe. Então, a gente já colocou todos os genótipos de todos os indivíduos. A alternativa A está feita. B. Se trata de uma doença com característica hereditária dominante ou recessiva? A característica da doença, ela é dominante. Então, a gente descobriu aqui nesse casal, né, 12 e 13, pais iguais, fio diferente recessivo. Então, significa que a anomalia é dominante. Né? Então, se a anomalia é dominante, quem é normal é recessivo. C. Qual a probabilidade dos indivíduos 12 e 13 terem outros filhos afetados? 12 e 13 são quem, gente? Esses dois aqui, ó. Então, a gente vai pegar o genótipo deles e a gente vai calcular, né? De ter outro filho que também seja afetado. Então, qual é o genótipo do 12? Azão, azinho. Do 13, também, azão, azinho. Então, a gente vai fazer o quadro, aqui, o quadro de Punnett, onde a gente vai representar esses indivíduos. Aqui, vamos colocar aqui o pai, desculpa, a mãe. O pai, tá certo? E aqui a mãe. O pai é o quê? A razão, sim. A mãe é a mesma coisa. Ambos são heterozigóticos. O que mais cai no vestibular é casais heterozigóticos, tá? Aqui, azão com azão, azão, azão. Azão com azinho, azão, azinho. Azinho com azão, sempre o dominante na frente, azão, azinho. E azinho com azinho, azinho, azinho. Que o exercício me perguntou? Qual a probabilidade desse casal ter um outro filho com anomalia? A anomalia é o que, gente? Dominante. Se a anomalia é dominante, basta apenas ter uma letra maiúscula que vai ter anomalia. Então, nesse caso, seria o quê?
a resposta seria 3/4 ou 75% de chance desse casal vir a ter outro filho com anomalia. Então, 3/4 veio da onde? 1, 2, 3. 3 de quantos? 3 de 1, 2, 3, 4. Então, por isso que ficou 3/4. Em porcentagem, cada um é 25, né? Essa porcentagem vem de 100, 25, 25, 25, 25. Somando dá 100. Então, 25 com 25, 50. Mais 25, 75. Então, 75%. Então, a gente respondeu também esta alternativa, né? Essa questão, que é a questão 3. Agora, a gente vai para a última questão, que é a questão 4. Então, a questão 4, ela tá aqui. Renato 3:1. Renato 3:1, né? Renato 3:1, ele tá, cujos avós, a avó materna e o avô paterno eram albinos. Então, aqui, a avó materna e o avô paternos eram albinos. Preocupado com a possibilidade de transmitir o alelo para o albinismo a seus filhos, deseja saber qual a probabilidade de ele não ser portador deste alelo. Então, a gente vai, né, tentar analisar aqui o heredograma. Então, vamos analisar aqui o heredograma. Olha, nós sabemos que o albinismo é uma anomalia recessiva. Como o albinismo é uma característica muito comum, às vezes o exercício ele pressupõe que você já saiba, você já tem que saber que o albinismo é uma anomalia recessiva, né? Porque ela é muito comum, então muitos exercícios não traz a chance de você descobrir, você já tem que saber. Então, que é o caso desse, né? Não tem como a gente aplicar a regra aqui, mas a gente já sabe que o albinismo é uma anomalia recessiva. Então, se o exercício me falou que os avós, no caso, o avô de Renato e a avó dele, né, o avô paterno e a avó materna são albinos, então a gente sabe que o albinismo é recessivo. Se esses são recessivos, significa que todos os outros são dominantes. Então, a gente vai colocar razão traço em cada um dos outros. Certo? Aqui. Bom, aqui no caso, a avó, né, paterna de Renato, ela é dominante. E não tem nenhum pai, nenhum filho recessivo para a gente concluir que ela seria heterozigótica. Então, a gente não tem como saber. Vamos colocar aqui em interrogação. Mas quem mandou o alelo dominante para o pai de Renato foi a mãe dele. O que o pai dele tem para mandar? Casinha. A mesma coisa com o avô materno de Renato. Ele é dominante, mas ele não tem nenhum filho recessivo e não tem nenhum outro familiar aqui mostrando que é recessivo para a gente concluir que ele seja heterozigótico. Então, não dá para a gente saber que não. Colocação. A mãe de Renato é dominante. Quem mandou o alelo dominante para a mãe de Renato foi o pai dela. Então, significa dizer que a mãe dela só tem azinho para mandar. E nós sabemos que Renato ele é dominante. E o que o exercício está perguntando? O exercício está perguntando qual é a chance que Renato tem de mandar o alelo recessivo ao filho dele. É o que a gente vai descobrir. Então, a gente vai fazer o cruzamento aqui, ó. Os pais de Renato são heterozigóticos. Aqui, né? A gente vai colocar aqui o quadro. Eu vou passar esse aqui um pouquinho para cima, só para a gente ter um pouquinho mais de espaço. Então, eu vou colocar aqui o quadro, vou representar os pais de Renato, aqui o pai, aqui a mãe. Então,
o pai é heterozigótico azulazinho, a mãe também é heterozigótica. Estamos olhando aqui para Renato, né? E a gente está vendo que Renato, ele não é albino, né? Renato tem um azão, não tem como ele ser albino, então eu vou descartar essa possibilidade aqui. Certo? Então sobrou o quê? Sobrou essas aqui. E o exercício quer saber o quê? A probabilidade do Renato não ter o alelo para o albinismo. Então, a única chance dele não ter é essa daqui. E essa porcentagem é o quê? É uma em quantas? Uma, duas, três. Então, é uma em três possibilidades, ou seja, é 1/3 de chance que Renato tem de não mandar o alelo para o albinismo para os filhos. Então, a resposta, no caso, seria 1/3. Né? Então, vamos só voltar rapidinho aqui para finalizar. Né? Qual a probabilidade dele não ser portador deste alelo? Então, dele não ser é somente essa possibilidade aqui. 1 em 3. Ah, mas por que não é 1 em 4? Não é 1 em 4 porque eu sei que